Oi, crianças, voltei, bom dia. Nós vamos agora dar continuidade aos assuntos de geografia. Estamos falando de atmosfera. Na primeira videoaula dessa semana, nós vimos como a atmosfera se formou, quais são os gases que compõem a atmosfera. Depois, na nossa segunda aula, nós vimos sobre as camadas da atmosfera. E agora nós vamos continuar na página 8. Ele trouxe para a gente as principais funções da atmosfera. Quando você estudou as camadas da atmosfera, basicamente você já viu algumas funções. Você viu, por exemplo, que nós temos uma camada que é a estratosfera, que é onde está a camada de ozônio. É ela que filtra os raios ultravioletas emitidos pelo Sol. Nós vimos também uma outra camada que é a mesosfera, é onde os meteoros são destruídos em partículas menores. Então você já percebe que para existir vida na Terra, a atmosfera é muito importante, senão a vida humana não estaria tão preservada. Mas nós temos, obviamente, outras características importantes para a atmosfera, que nós vamos falar mais detalhado nessa página, tá? Vamos lá, página número 8. Vamos grifando comigo. A atmosfera impede que pequenos fragmentos espaciais atinjam a superfície da Terra. Em razão da velocidade desses fragmentos, o impacto seria muito forte. Ao chegar à atmosfera, suas partículas são pulverizadas pela ação do calor. Na mesosfera, ocorre a destruição de partículas metálicas e rochosas vindas do espaço. São chamadas comumente de estrelas cadentes. Então, como eu comentei com vocês, imagina só se não existisse a mesosfera. Todos esses materiais provenientes do espaço iriam atingir a Terra em cheio. Não poderia existir vida aqui. Então você já está começando a pontuar aí as principais funções da atmosfera. Vamos para o parágrafo de baixo? Além dos meteoros, a energia recebida do Sol também é impedida de atingir a superfície com toda a sua intensidade. Ou seja, apenas uma parte da energia solar chega ao planeta. Então, como vocês viram, nós temos a camada de ozônio, que é essa camada de gás muito importante. Ela funciona como uma espécie de filtro. Ela segura o excesso de raios solares para que eles não atinjam 100% a Terra, senão não seria possível existir vida aqui. Além de nos proteger da radiação solar e de materiais vindos do espaço sideral, a atmosfera tem a importante função de manter a temperatura do planeta estável, especialmente próximo à superfície. Nesse sentido, pode ser comparada a um manto protetor que filtra a energia do Sol. O que acontece? Se não existisse a camada de ozônio, a Terra seria extremamente quente durante o dia, durante o período que tem emissão de raios solares, e seria extremamente fria à noite. Então, a camada de ozônio ajuda a manter esse equilíbrio. Ela absorve uma parte dessa radiação solar durante o dia e ela consegue prolongar esse calor durante toda a noite. A gente sempre sabe que à noite cai um pouquinho a temperatura, sempre fica um pouco mais fresco, mas se não existisse a camada de ozônio, todo o calor que existe durante o dia iria embora. Então a gente ia viver variações térmicas muito grandes. A vida humana não seria possível dessa maneira. Então você vê a importância que tem aí a camada de ozônio para manter esse equilíbrio na temperatura. Podemos virar a folha. Agora na página 9, ela trouxe para a gente o balanço de energia da Terra. Do total de energia recebida do Sol,
apenas pouco mais da metade, 51%, chega à superfície e aquece. Então você vê que praticamente a metade do calor do Sol não chega até a Terra porque é filtrado pela camada de ozônio. Aí você pensa, meu Deus, quando chega a época do verão, aquele sol escaldante, aquele calor insuportável. Sim, gente, aquilo é só a metade do que o Sol é capaz de aquecer e mandar sua radiação para a Terra. Do restante, cerca de 30% é perdido no espaço e aproximadamente 19% é absorvido pela própria atmosfera e pelas nuvens. Aí ele te deu essa ilustração mostrando aí como acontece. O Sol emite os seus gases 100%, mas uma parte ela volta para o espaço, né, e a outra é refletida na Terra. O balanço de energia é o fenômeno natural responsável pela distribuição do calor pela Terra. Isso porque o que movimenta o ar é a diferença de pressão, porque sua vez está associada a diferenças de temperatura. Então aí ele vem mostrando pra gente então que uma parte dessa radiação não chega até a Terra porque ela volta e retorna para o espaço. Vamos finalizar o conteúdo de hoje com a página 10 e depois você vai fazer o exercício da página 11, tá? Mas eu vou deixar anotadinho aqui na caixa de descrição. Efeito estufa. Já ouviram falar sobre esse fenômeno? Gente, o efeito estufa, ele é muito falado ultimamente por causa das mudanças climáticas que a Terra está enfrentando. Mas é muito importante que você entenda que o efeito estufa é um processo natural da Terra. O que está acontecendo atualmente é que esse efeito está sofrendo uma alteração, mas não seria possível existir vida na Terra sem o efeito estufa. Vamos estudar mais sobre isso agora. Nos dias em que a temperatura do ar está mais baixa, usamos roupas mais pesadas e cobertores para nos aquecer, não é mesmo? As roupas e cobertas não geram calor, simplesmente impedem que o calor produzido pelo nosso corpo se perca para o ar atmosférico, mantendo-nos aquecidos. Como vimos, a atmosfera tem a função parecida para a Terra, pois impede que o aquecimento gerado ao longo do dia se perca totalmente durante a noite. Então, esse é o processo do efeito estufa natural, que já faz parte do processo natural da Terra. A camada de ozônio filtra uma parte desses raios solares e ela tem o poder de manter essa Terra aquecida também durante a noite, para que não aconteça aquela mudança brusca de temperatura que eu já havia comentado com você. Isso é o efeito estufa natural, é um processo que faz parte do processo natural da Terra, senão seria impossível existir vida aqui. Mas o que está acontecendo nos últimos anos em que fala-se tanto em efeito estufa? O que tem se falado nos últimos anos é um efeito estufa negativo, é um problema que está sendo causado por causa de uma alteração proveniente da poluição. Vou te explicar. Os raios solares aquecem a Terra. Aqui é a Terra, tá, gente? Os raios solares aquecem a Terra. Uma parte desse calor, ela fica aqui. A outra parte, ela reflete e volta para o espaço. Do mesmo jeito que você viu na ilustração da página anterior. Mas o que está acontecendo agora? Uma parte desse calor fica restrita aqui, reflete na Terra, e a outra, quando vai voltar para o espaço, encontra uma camada de poluição. E esse raio solar, digamos que ele não consegue voltar para o espaço. Então esse calor fica retido aqui, como se fosse uma estufa de salgadinho. Quando você vai na padaria, numa lanchonete, você vê o salgadinho aquecido ali dentro. É mais ou menos isso que está acontecendo. Por causa da poluição provocada pelo ser humano, esse excesso de raios solares não conseguem voltar para o espaço. Então, o que está acontecendo nos últimos anos é o aumento da temperatura da Terra. Você pode perceber que a cada ano que passa,
está mais quente e as temperaturas estão mais elevadas. É culpa da criação lá daquele efeito estufa que existe? Não. É culpa do ser humano que está provocando uma alteração por conta da poluição e não deixa esses raios solares voltarem para o espaço. Deu para você entender? Vamos continuar lendo, dependendo você consegue aí acabar de tirar suas dúvidas. Nos últimos anos, o efeito estufa tem sido muito discutido por cientistas que analisam as mudanças climáticas do planeta, o que muitos denominam de aquecimento global. Embora sejam fenômenos relacionados, mas não dá para confundir. Efeito estufa é aquecimento global? Não. O efeito estufa alterado, esse que eu te expliquei agora, por conta da poluição, ele provoca o aquecimento global. Não é a mesma coisa, tá? Vamos recapitular então, porque existe o efeito estufa natural, existe o efeito estufa alterado e existe o aquecimento global. Vamos lá. O efeito estufa natural é aquele processo natural que existe na Terra em que a camada de ozônio filtra uma parte desse calor, esse calor permanece aqui durante o dia e durante a noite para que não aconteça uma mudança brusca de temperatura, certo? O efeito estufa alterado é que aqueles raios solares que sobraram, aquele excesso que deveria ir embora, que deveria voltar para o espaço, digamos que é aquele calor excessivo que não é mais necessário porque uma parte do calor a Terra já filtrou, ele não consegue voltar por conta dessa camada de poluição. Se ele não consegue voltar, o calor fica retido aqui na Terra e isso faz aumentar a temperatura. Isso é aquecimento global. Deu para entender? São três coisas diferentes. O efeito estufa natural é uma coisa, o alterado é outra, e o alterado gera o aquecimento global. Tudo bem? Estudos indicam que a temperatura do planeta tem aumentado nos últimos séculos, acompanhando da expansão das atividades industriais e emissão de gás carbônico. Então aqui ele vem falando pra gente sobre esse aumento da temperatura, esse efeito estufa alterado, que é infelizmente culpa dos humanos, né, que estão provocando essa alteração. Último parágrafo. Para reduzir as emissões de gases que elevam o efeito estufa natural da Terra e como forma de conter o aumento da temperatura média global, diversos países estão desenvolvendo tipos de combustíveis menos poluentes. Como vocês sabem aí, são tipos de combustíveis que não provocam esse aquecimento na Terra, que não provocam essa poluição tão intensa, tá? Agora você vai fazer o exercício aí da página 11. Se surgiu alguma dúvida, se não ficou muito claro, me chama pelo privado, pelo WhatsApp, que eu ajudo vocês, tá bom? Beijo e até mais, pessoal. Tchau, tchau.